Olá, seja bem-vindo, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a cultura da mídia no contexto de ensinar e aprender. Em seu livro A Cultura das Mídias, Santaella posiciona-se dizendo que a opção pela palavra mídias, no plural, empregada em seu livro não foi casual, mas deliberada. E o que se pretendia pôr em relevo eram justamente os traços diferenciais, sui generis, quase idiosincráticos de cada mídia individual para caracterizar a cultura que nasce nos trânsitos, intercâmbios, fricções e misturas entre os diferentes meios de comunicação. Isso porque acredita-se também que cada mídia tem uma especificidade própria e que não há uma substituição de uma pela outra, mas uma integração em que cada um pode se mobilizar por seus usuários no cumprimento de suas funções, em suas articulações e redimensionamentos. E eu sou Jonas Luiz da Silva Vila de Capuí. Eu mesmo me considero um homem multimídia faz tempo. Muitas das mídias da comunicação que ocorrem nas sociedades contemporâneas ainda são negligenciadas na comunicação escolar. E para mim isso é um absurdo. O mesmo aluno que se encontra na sala de aula como leitor de livro, copiador das mensagens do quadro de giz que ainda existe, ouvinte do professor, e na sua casa, no bar, na esquina, no clube, no fliperama, telespectador, rádio ouvinte, leitor de jornal e revista, usuário de computador e de internet, jogador de videogame. É evidente que os meios de recuperação de informação não substituem os livros, ao contrário, permitem que conteúdos de excelentes bibliotecas, através de seus livros, discos, revistas, sejam distribuídos e uma educação superlativa aconteça. E o professor seja liberado para se concentrar em aspectos mais criativos e humanos do ensino e da produção da educação e comunicação escolar. O professor, ao se apropriar destas mídias e trabalhá-las comunicacionalmente em sua prática pedagógica, junto aos alunos, estará possibilitando uma rede, uma teia entre e sobre o mundo real e a escola. Comunicação escolar entre alunos e professores frente ao conhecimento sobre o mundo poderá estar mais dinamizada e a educação enriquecida, sendo o fator determinante para uma mudança educacional mais efetiva e eficaz neste mundo de comunicação generalizada. Em outras palavras, trabalhar comunicacionalmente com grupos ou redes de mídias nas aulas e cursos escolares requer desenvolvimento contínuo e interativo de textos culturais significativos e entre professores e alunos, com a intencionalidade de aperfeiçoar suas compreensões sobre o mundo natural e cultural em que vivemos, embora que você teme não perceber isso em sua volta, no seu entorno. Tal trabalho comunicacional semiótico textual envolve interações cumulativas de professores e alunos com dados e informações e sobre o mundo e a história de sua natureza, de sua cultura, posicionando-se
e expressando-se de modo significativo com os elementos observados, elaborados e tornados melhor conhecidos, melhor sabidos. Informação, minha gente, é uma coletânea de dados processados segundo a abordagem e o ponto de vista de quem a processa. Os mesmos dados podem ser avaliados e processados, reunidos de formas diferentes por um engenheiro, um psicólogo, um artista, um professor. Dados são elementos observados, coletados, experimentados e acumulados que, após serem organizados, estruturados e processados, se transformam em informação. A informação analisada, conceituada, humanizada e trabalhada em rede pode vir a ser conhecimento, que, por sua vez, utilizado dentro dos planos de interatividade, ética, social e natural, pode se transformar em sabedoria, por que não? É importante que educadores não confundam dados e informação. Alguns livros de engenharia da informação consultados não apresentam uma definição explícita para a informação. Desenvolvem seus trabalhos tendo por assumido o conhecimento comum do conceito pelos leitores em potencial. Ao tratar da diferenciação entre dados e informação, muitas das pessoas da civilização atual ainda não elaboraram bem os dados para obter informação. Tem-se dificuldade em construir o conhecimento e desenvolver a sabedoria, já que a quantidade de informação disponível é cada vez maior e o indivíduo passa a ter uma informação e outra sem o tempo suficiente para a elaboração da mesma em conjunção com a realidade, sem o tempo para a reflexão que leva a uma assimilação conseguida. Esta é uma preocupação que deve ser considerada por você, professor, no planejamento e na execução de sua prática pedagógica, de modo a não ser engolido pelas enchentes de informação. Tsunami de informações. Ao mesmo tempo, deve ficar atento para que o trabalho comunicacional nas aulas e cursos escolares com mídias também contribua nas elaborações e assimilações culturais necessárias à vida dos cidadãos. E, nesse sentido, a busca de dados e informações em agrupamentos e armazenamentos que os colecionam deve ser guiada pela intencionalidade, no caso, educacionais. Novos dados e informações reelaborados podem ser, por sua vez, armazenados por meios de tecnologias adequadas. Banco de dados é uma coleção de informações disponíveis para recuperação e consulta. São definidos por especialistas como um produto informacional que permite ao leitor usuário restituir os fatos brutos a um contexto, considerando um ou vários domínios de conhecimento. Você lembra que o conhecimento era privilégio de poucos iniciados que podiam ir até essas bases de dados ou solicitar fotocópias, microfilmes, prática que era morosa e burocrática. Se você for da minha geração, você lembra disso, quanto estudante. A digitalização de banco de dados
de universidades e instituições de pesquisa e a sua disponibilização de acesso via redes e computadores, inaugurou uma nova era no ensino e na aprendizagem. Para mim, e foi o início da possibilidade de democratização do conhecimento. Uma variedade de programas se apresentou para permitir essa busca, desde que se tenha acesso às redes eletrônicas ou mesmo às redes sociais. Veja que eu utilizo o Facebook e o YouTube para difundir o meu pensamento. E por tecnologia de informação pode-se entender toda forma de gerar, armazenar, veicular, processar e reproduzir a informação. Papel, arquivo, fichário, fitas magnéticas, discos óticos, olha aí. Era até um dia desse os meios de armazenar a informação. O fax, o telefone, o jornal, o correio, a televisão, o telex foram até um dia desse os únicos meios de veicular a informação. Computadores, robôs tomaram o lugar como ferramenta para processar a informação. Máquina de fotocopiar, retroprojetor, projetor de slides, que eram usados ainda em sala de aula até um dia desse, como meio de reproduzir a informação, que ainda existe, deve se aposentar e deixar que a tecnologia da informação cubra ou deveria cobrir todos esses itens. Os computadores, as redes eletrônicas encontram-se, portanto, atualmente presentes no cotidiano do cidadão de maneira irreversível. A diferença que precisa ser mudada está nas injustiças sociais, que facilitam as condições de uso para alguns privilegiados e dificultam para os outros excluídos. Hoje mesmo, eu vi os dados aí da Unesco, que a maioria dos estudantes das escolas públicas no Brasil ainda não tem essa facilidade para estudar e aprender. E a necessidade da escola é gerenciar tantas tecnologias de informação como as de comunicação no uso correto na formação do professor e aluno é indispensável nesse momento. Porque o uso das tecnologias de informação como instrumento e argumento é como uma necessidade na formação do jovem para uma leitura crítica das informações que as tecnologias de informação e os meios de comunicação vinculam. Para que eles possam perceber, por exemplo, a diferença entre cenas de violência em filmes televisivos e imagens de uma realidade trágica de um conflito real transmitido pela TV. Argumentos e instrumentos em tecnologias de comunicação precisam contribuir como suporte para a pesquisa e trabalho formadores de professores. Tecnologia de comunicação pode ser entendida, neste caso, como toda forma de veicular informação, incluindo as mídias mais tradicionais ou não, como pergaminhos, tambores na selva, livros, revistas, rádio, TV e rede de computadores, dentre outras. A educação presencial e a educação à distância têm se utilizado mais das mídias impressas para a distribuição da informação, embora dispusesse de uma tecnologia de comunicação que podia disponibilizar som e imagem desde o início do século XX. A questão principal é que, mesmo na atualidade, os educadores ainda associam tecnologia apenas a algumas máquinas. Por hoje é só, e amanhã nós vamos falar sobre inteligências interconectadas.
E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Deixa aí o seu comentário e não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, Jardim do Éden TV. Eu digo assinar, mas não é assinar, é se inscrever. E eu vejo você amanhã. Muito obrigado.